Por que servidor público não é pobre? Porque servidor tem uma coisa chamada piso. O que significa isso? Ninguém pode ganhar menos do que está determinado por lei no piso. Ok? Então, teoricamente, falando, a grosso modo, você não pode ser pobre. Beleza? Tranquilo? Mas você também não pode ser rico. Por que você não pode ser rico? Porque servidor público tem uma coisa chamada teto. O que significa isso? Ninguém no serviço público pode ganhar acima do teto. E qual é o teto do serviço público? É sempre o salário do chefe do poder executivo, no caso municipal, já que você está fazendo para a prefeitura. Então, o teto do serviço público de Nilópolis é o salário do prefeito. Então, o que o prefeito ganha, ninguém, como serviço público, pode ganhar. Todo mundo ganha abaixo. Então você vai ganhar o quê? Nessa faixa. Então, teoricamente, você não pode ser o quê? Pobre, porque tem um piso. Tá acima. E tu não pode também ser rico, porque você não pode ganhar acima daquilo, no serviço público. Né? Ah, Anderson, mas pô, eu conheço gente que ganha no serviço público isso. Gente, mais uma vez, o Brasil é um país campeão de fazer lei para não cumprir. Mas vira e mexe dá problema, vira e mexe tem neguinho preso. Aí Sérgio Cabral, aí o Pezão, aí essa galera aí, uma porrada de gente aí presa, não é não? Então, são situações que você tem ali, beleza? Mas eu estou te explicando que está na lei, que tu tem que responder na prova, tá? Não necessariamente é o que ocorre na realidade que a gente vive aí nessas prefeituras. Bom, o fato é essa característica. Então, a primeira coisa que minha mãe falou foi isso. Segunda coisa. Parabéns, Anderson. Você vai ser agora servidor público 24 horas por dia, 365 dias por ano e 365 dias por ano. Aí eu faço a pergunta para você. O que você faz na sua casa? O que você faz no seu momento de lazer? O que você faz no seu final de semana? Até mesmo o que você faz embaixo do seu edredom tem alguma coisa a ver com a prefeitura de Nilópolis? A prefeitura de Nilópolis tem alguma coisa a ver com isso, meus amigos? Sim ou não? O que você acha? Responde aí no chat. Sim ou não? Muitos vão responder não. Pô, Anderson, tô na minha intimidade. Anderson, porra, eu tô na minha hora de lazer. Mas a resposta é sim. Sim, tem tudo a ver. Sim, tem tudo a ver. Como eu falei para vocês, lembra que minha mãe falou? 24 horas por dia, sim. Então, você exatamente, você é servidor público 24 horas por dia. Independente de você estar na sua função. O próprio estatuto do servidor público fala sobre isso. Ela fala sobre questões de embriaguez, fala sobre questões ligadas à questão de conduta. Ih, rapaz, peraí que sumiu minha imagem aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, todos estão me vendo, né? Deu uma piscada aqui. Coisas técnicas, né? Bom, sim, não importa se é teu momento de lazer, até porque, vamos lá, se você está cometendo um crime no teu momento de lazer, não é? Até porque, meus amigos, a maior parte das pessoas, dos servidores públicos que tem muitos que tem uma condução
errada da vida, tem na sua hora de lazer. Você imagina, por exemplo, um policial que na sua hora de lazer é miliciano, vamos dizer assim. Então, Anderson, mas eu tô na minha hora de lazer, tem nada a ver com a polícia militar? Claro que tem. Você não deixa de ser servidor público. Então você vai ser a professora, o professor, 24 horas por dia. E durante o ano todo. E durante a sua vida toda. Até porque, né, quando você se aposenta, você não deixa de ser servidor público. Você vai ser o quê? Servidor público aposentado. Minha mãe até tem a carteira dela lá como servidora pública. Aposentada. Anderson, existe penalidade para servidor público aposentado? Sim, claro que existe. Cassação de aposentadoria. Sim, a aposentadoria pode ser cassada. Então vamos supor que, isola, minha mãe cometa um crime, né? E a natureza desse crime seja um crime, né, que atinja ali a instituição pública a qual ela trabalhou, ok? Beleza? Mesmo aposentada. Obviamente, tá? Ela vai ter o quê? A sua chamada cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Eu lembro, por exemplo, do rapaz que era major do Corpo de Bombeiro aposentado, que, no caso dele, inclusive, é pior, porque ele é militar, né? Mas ele se fardou, botou a fardamento de bombeiro e foi vender ovo em Belford Roxo. Né? Quer dizer, tem as suas penalidades. Pode ser suspenso, pode ser multado, beleza? E pode ser também o quê? Cassado. Tem uma cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Entendeu? Responde de forma administrativamente. Por quê? Porque o servidor público ele tem que ter uma conduta limpe. O que significa o termo limpe? Cai muito em prova. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como assim legalidade? Todo servidor público tem que agir de acordo com a lei. Então, você, como servidor público, você tem que agir de forma legal. É óbvio, todos têm que agir de forma legal. Ainda mais você, como servidor público. Criminalmente, inclusive, normalmente, por ser servidor, você tem ainda 1/3 de uma pena que você venha a cumprir acrescida. Dependendo da maior parte dos crimes que você pratica, até muitos deles em razão do cargo, né? Beleza? Só um minutinho, gente, que tem uma pessoa aqui pedindo para entrar. Deixa eu dar um... Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Nosso papo. São penalidades. Indivíduo, né? Legalidade, né? Isso. Limpo. Impessoalidade. O que significa isso? Um servidor público ele tem que agir de forma o quê? Subjetiva. A todos. Atender a todos. Não ser pessoal. Não favorecer um em relação ao outro. Beleza? Moral. Né? Como assim? Tem que agir de forma ética. O Estatuto do Servidor Público, você tem normalmente os cargos que falam sobre regimentos, sobre éticas, que tem que ser cumpridas. Né? Que é a postura que você tem que ter, conduta. Isso que é a moral. Né? Publicidade. Como assim? É a transparência. É a relação da transparência. Porque é dinheiro público que está envolvido. Seu salário é um salário público, é um dinheiro público. Então, o aumento, o nível salarial, o nível que está lá, a tabela, aquela tabela ali é publicada para todo mundo ver. Todo mundo sabe ali quanto que o professor ganha.
1, 2, 3, aí vai variar de acordo com o seu nível que você tem ali na classe. Entendeu? E eficiência, por quê? Porque o serviço público ele tem que ter qualidade, que é uma crítica que, assim, boa parte do serviço público enfrenta, né? Enfim, então são características. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você indo de contra a isso, opa, você tem o quê? As chamadas penalidades, né? E as penalidades, opa, você tem o quê? A repreensão, que é, no caso, a penalidade mais leve, que é o quê? É uma forma de... né? Não, minto. A repreensão não, minto. Começando pela ordem. Você tem a primeira, a advertência. A advertência, o próprio nome já diz, é a penalidade mais leve. Tá? É, obviamente, aquela para situações que você tem menores. A repreensão, normalmente, ela é colocada como o quê? Como uma reincidência da advertência. Então, o cara já foi advertido novamente. Então, ele é repreendido. Ok? É a diferença entre um para o outro. Nós temos a suspensão. Então, a suspensão também pode ser convertida em multa. Como assim? Ou você é suspenso e trabalha e recebe 50% do seu salário, ou, né, você não recebe, tá? Porque está suspenso e também não trabalha. Normalmente a conversão é dessa forma. Normalmente não, é dessa forma a conversão. Tá? Destituição da função. Então, veja bem, você é um servidor concursado, mas você pode ter alguma função comissionada, uma função gratificada. Então, qual é a sua matrícula? Professor de séries iniciais. No entanto, a sua função lá na escola é como o quê? Dirigente de turno. Ok? E você recebe, claro, a gratificação ali é por dirigente, pela função. Uma penalidade. Né? Ó, ocorreu alguma coisa, vai ser destituído da sua função de dirigente. Vai ser reconduzido ao seu cargo de origem. No caso, ao cargo de origem que é o professor. Ok? Demissão, que é a mais famosa que a gente tem, e a outra é a famosa cassação de aposentadoria ou disponibilidade, beleza? Outra característica também que nós temos, né, em relação a, no caso, servidores públicos, né, que já são aposentados, legal? Com base nisso, vamos ver alguns slides, vamos lá. Visto tudo isso, né? Temos alguns slides aqui. Que falam sobre tudo isso que nós falamos, né? Para a gente já entrar em outros assuntos. Isso aqui fala sobre as formas de provimento, já falamos, né? Ah lá, provimento originário é a nomeação, tá? Derivado por quê? Porque vai derivar de outra forma de provimento. Aí são as outras que nós falamos, né? A readaptação, a reintegração, a reversão e tudo mais. Beleza? Aqui a ordem, né? Do que nós falamos, a diferença entre um e outro. Aqui é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Vamos avançar. Né? Princípios de administração pública, ó, tá aí, ó, para ficar claro. E aqui falando sobre as penalidades, né? Advertência, suspensão, cassação de aposentadoria, destituição da função, né? Que seria da função comissionada, né? E obviamente o retorno ao cargo de origem.
Vamos ver aqui, olhar aqui para vocês, para a gente falar de outro assunto, dentro das leis municipais, evidentemente, né? Beleza, galera? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Vamos falar agora sobre a famosa Lei Orgânica Municipal. Beleza? Legal? Vamos? Vamos. Meus amigos, vamos lá. O que é uma Lei Orgânica Municipal? A Lei Orgânica Municipal nada mais é do que a Constituição do município. E Anderson, piorou. Porque eu não sei o que é Constituição. Gente, olha só. Todos nós conhecemos aí a Constituição Federal, né, que é a Constituição de 88. O que é a Constituição? Como é definida uma Constituição? Constituição é definida como uma norma fundamental e suprema. Beleza? Então, a Constituição Federal, que é a de 88, ela é uma norma fundamental e suprema do Brasil. Ou seja, nada, nenhuma lei, nenhuma norma, nenhuma regra, nenhum regimento, nada pode estar acima da Constituição. E tudo, todas as leis, regimentos, estatutos, o que for criado, ok? Tem que ter como base a Constituição Federal. Por isso que ela é uma norma fundamental por dar a base, ok? Para construir. E suprema porque nada está acima dela. Ok? Beleza? E a Lei Orgânica Municipal é exatamente isso. Só que isso, para onde? Para o município. Para o município. O Brasil, ele se organiza dentro de uma república federativa. Tá? Então, na questão do federalismo, o que acontece? Significa dizer que cada estado e, obviamente, cada município goza de autonomia. Então, essa autonomia é uma autonomia no sentido de que, por exemplo, ter leis próprias. Agora, você pode ter leis, você pode legislar, no entanto, tem que ser com base aonde? Na Constituição Federal. Então, o que a Lei Orgânica fez? Ela pegou a Constituição Federal. Opa! Vamos criar então agora a norma fundamental e suprema pro município. Ou seja, regras gerais, são leis gerais, em que todas as leis aqui em Nilópolis, que forem criadas, todos os regimentos, todos os estatutos, tudo que for criado legalmente aqui em Nilópolis tem que ter como base a lei orgânica e não pode ser nada acima da lei orgânica. É isso. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que é uma lei orgânica. Nada mais é do que a norma fundamental e suprema do município. Não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo, né? Nessa vibe que a gente fala... Quando a gente fala de lei orgânica, fala de município, a gente acaba falando de política. Tá? E é uma coisa que eu tenho que ter uma preocupação, porque eu tenho que me atenter, né? Exatamente ao que? A prova. E, obviamente, ao concurso. E, obviamente, como o nosso tempo é escasso, eu não posso me estender para falar de opinião política ou qualquer coisa do tipo que não tem um objetivo para isso. Tá? Só quero te explicar para tu acertar a questão na prova. Agora, veja bem, o que acontece? Poxa, vamos imaginar um país ideal, com estados e municípios ideais, né? Tipo Suíça, essas coisas.
Porra, o cara quer ser vereador. O mínimo para o cara ser vereador é ter um pleno conhecimento da lei orgânica municipal. Por quê? Exatamente porque a gente vai falar sobre isso agora. Né? O município de Nilópolis é uma pessoa pública, jurídica e subjetiva. Beleza? Obviamente, né? Você tem os chamados poderes municipais. E quais são os poderes municipais? É o poder executivo, o poder legislativo. Anderson, e o poder judiciário? Opa, isso aí você está falando já a nível o quê? Federal. Você já está falando a nível o quê? Estadual. Estamos falando sobre a lei orgânica municipal. Portanto, estamos falando da lei orgânica de Nilópolis. Então você não tem o poder judiciário. Você vai ter o poder o quê? Executivo e legislativo. Poder executivo é na figura de quem? Prefeito. E só o prefeito? Não. Prefeito e vice. Ok? Ah, Anderson, pô, caramba. Sim, vice. Você há de concordar comigo? A gente teve muitos vices que assumiram o cargo aí recentemente, né? No governo do estado, então, porra, quase todos, né? Porque a maioria dos governadores aí estão presos aqui no Rio de Janeiro. Que estão vivos, está preso. Enfim. Ou está quase sendo preso. Enfim. E o poder legislativo na função dos vereadores. Chamada Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo, né? Aquela coisa toda. Ok? Beleza? Bom, qual é a função do Poder Executivo? A função do Poder Executivo é o quê? Inicial. Executar. Ok. Como assim, professor Anderson? Executar. Ah, aí o bicho pega, né? Então vamos lá. Poder Executivo, a função é o quê? É a função de gestão. Aí, ó, uma palavra muito usual hoje, né? Normalmente a gente usa essa palavra gestão normalmente em situações empresariais. Aquele programa Aprendiz, né? Agora tem o Shark Tank, né? Gestão, não é verdade? Então, qual é o papel do Poder Executivo, no caso, especificamente, do prefeito? Né? O papel de gestão. A administração. Ok? Legal? Gestão é a administração. E qual é o papel, qual é a função do Poder Legislativo, meus amigos? O pessoal sabe? Qual é a função do Poder Legislativo? São duas, principalmente. O pessoal sabe dizer quais são? Uma é mole. O próprio nome já diz. Legislativo. A função é, número 1, legislar. Legislar para quem? Para o município de Nilópolis. Então, vou criar uma lei que estabelece aí a guarda municipal. No caso de Nova Iguaçu foi feito agora. Não sei se o pessoal reparou, Nova Iguaçu não tem guarda municipal. Vai ter agora o primeiro concurso. E a segunda, como a Simone do Rio está falando, né, é o quê? Fiscalizar. Agora, fiscalizar o quê? Fiscalizar as contas da prefeitura. Ok? Então, a função do poder legislativo é o quê? Municipal, né? Então, do município, né? É o quê? Legislar a favor do município e fiscalizar as contas da prefeitura. Recentemente, a gente liga a televisão e está vendo lá um vereador do Rio de Janeiro que ficou famoso, né?
Inclusive até um colega meu me chamou a atenção, rapaz. Eu não sabia, esse cara foi meu aluno de um curso preparatório que eu tinha para Polícia Militar lá em Niterói. E, enfim. Inclusive na minha foto que eu tenho no Face lá, que é a minha foto que eu tenho no WhatsApp, se ampliada para ver ele sentado lá. Eu nem sabia que era gente pra caramba. As turmas eram grandes, né? Esses concursos. Pô, o cara vai, entra no hospital, entra não sei o quê. Gente, no estatuto, a função do vereador não é essa. É o quê? Fiscalizar as contas da prefeitura. A questão administrativa corresponde ao quê? Ao poder executivo, no caso, prefeito. Então, são situações que são diversas, discutíveis, e que, somada a outras situações que você, obviamente, está vendo, está acompanhando aí na televisão, está dando problemas aí de processo, né? Para esse rapaz aí. Mas, enfim, tá? São situações que a gente observa em relação à lei orgânica municipal. E, obviamente, vamos avançar. Vamos olhar aqui um pouco dos slides e falar um pouco sobre isso, né? Vamos lá. Dúvida, pergunta, colocação, comentário? Qualquer dúvida pode abrir o áudio, tá? E falar comigo aí. Show de bola. Pois bem. Bacana. Então estamos falando aí da lei orgânica municipal, várias coisas que a gente já está falando. Sim. Não, lei orgânica é lei orgânica, estatuto é estatuto. Mas ambos fazem parte das leis municipais, que são cobradas na prova de Nilópolis. Lembrando a todos, eu dei inclusive a orientação no início da aula, de que a parte do estatuto é o que mais cai, por isso que a gente abriu com a parte do estatuto do servidor público, né? Esse projeto, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Tá aí. Município de Nilópolis é parte integrante do estado do Rio de Janeiro e tal, né? Fazendo parte da República Federativa, que é o lance do federalismo, que eu falei para vocês, né? A autonomia dos estados, dos municípios. E tem como fundamento o quê? A autonomia, claro. Federalismo já parte daí. A dignidade da pessoa humana, é claro, né? Até porque o Brasil, a Constituição Federal é atrelada aos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, documento da ONU, né? Valores individuais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, o que é isso? Trabalho da livre iniciativa é a questão ligada ao capitalismo, é a questão ligada ao trabalho assalariado, remunerado, correto? Então, trabalho por meio de remuneração. Nem sempre foi assim no Brasil, preciso dizer que há um pouco mais de 100 anos atrás existia escravidão. Pluralismo político. O que é isso? Liberdade de quê? De manifestações políticas, de partidos políticos, direito a associações livres políticas, né? Grêmios, etc, etc. Legal? Preciso nem dizer, mas nem sempre também no Brasil foi assim. Já houve uma época que no Brasil existia o bipartidarismo, né? Durante aí o período da ditadura militar, beleza? Então, temos aí basicamente essas características gerais. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si.
o legislativo e o executivo. Já falei das características do poder executivo e do legislativo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, chamar a atenção. O Brasil, até falamos um pouco na aula de ontem, né? O Brasil é o país da... Deixa eu olhar aqui um pouco vocês. Da autoridade, né, cara? Então a gente acaba errando questões pelo preconceito que nós carregamos com a gente. Então vamos lá. Quem manda mais? O poder executivo ou o poder legislativo? Resposta: nenhum dos dois. Meus amigos, não existe essa coisa de um manda, outro obedece. Na lei, tá? O que existe são as atribuições de cada poder. Um é administrar, o outro é fiscalizar as contas e legislar. Ok? Beleza? Só para ficar bem claro, para que você não erre questões quanto a isso. Por quê? Porque a forma que eu estou te falando está eliminando basicamente 10, 15 páginas que descrevem no final da lei orgânica detalhadamente, né, a função do prefeito, a função dos vereadores e por aí vai. Beleza? Então vamos voltar lá. Símbolos municipais, bandeira, hino e brasão. Então isso aí é padrão, todo município, o símbolo municipal. Alguns variam um pouco, Niterói lá tem aquele museu lá de arte contemporânea, mas Nilópolis não foge à regra, é só a bandeira, o seu hino e o brasão, ok? Isso, é exatamente também o que eu falei no início da aula, né? As leis municipais, elas têm pequenas alterações de uma para outra, mas